Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos conversar sobre um tema fundamental para compreender a pós-abolição no Brasil e nos Estados Unidos. O tema desse podcast é a música negra como instrumento de resistência, memória e afirmação de identidade. A nossa discussão vai se basear no artigo Legado das Canções Escravas nos Estados Unidos e no Brasil, Diálogos Musicais no Pós-Abolição, da Marta Abreu. E a partir dessa leitura vamos explorar como essas canções produzidas por populações negras se tornaram uma verdadeira arma simbólica na luta por cidadania após o fim formal da escravidão. Para começar, é muito importante lembrar que a abolição da escravidão não inaugurou um período de liberdade plena para ninguém. Em ambos os países, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, o pós-abolição foi marcado pela permanência de violências, exclusões e limitações materiais e simbólicas. É nesse cenário que a música, especialmente as canções herdadas das experiências vividas durante a escravidão, vai adquirir um papel essencial. Marta Abreu escreve que essas canções funcionavam como arquivos vivos, transmitindo lembranças, histórias e ensinamentos que não estavam presentes nos documentos oficiais. Elas preservaram traços africanos, ritmos próprios, originais, improvisações e mensagens que circulavam entre as comunidades negras, criando um repertório cultural que fortificava laços e memórias. A autora também destaca que essas músicas seguiram caminhos diferentes no Brasil e nos Estados Unidos, embora carregassem uma origem muito comum. No caso norte-americano, o spirituals e, posteriormente, o blues, o gospel, entre outros, tornaram-se símbolos da identidade afro-americana e influenciaram diretamente movimentos políticos e culturais na sociedade. Já no Brasil, a relação foi mais ambígua. Ao mesmo tempo em que as canções negras chamavam a atenção de intelectuais e positivistas interessados em construir uma narrativa nacional baseada na miscigenação, muitas tentativas foram feitas para controlá-las, ressignificá-las ou mesmo embranquecê-las, reduzindo seu caráter contestador. Enquanto nos Estados Unidos, a música negra se conectou fortemente aos movimentos por direitos civis, no Brasil, ela foi enquadrada como folclore para suavizar suas críticas sociais. Apesar dessas diferenças, Marta Abreu mostra que nos dois países a música negra funcionou como uma linguagem política, mesmo quando não explicitamente denunciavam injustiças e canções preservavam memórias que a escravidão tentou apagar, fortaleciam identidades coletivas e criavam espaços de solidariedade. No Brasil, elas estavam presentes nas festas religiosas das Irmandades Negras, nos rituais de matriz africana, nas rodas de capoeira e nos primeiros sambas urbanos. Eram músicas que não apenas acompanhavam a vida cotidiana, mas expressavam a experiência de viver em um contexto de racismo e desigualdade estrutural. Ao mesmo tempo, havia uma intensa disputa sobre o significado e o controle dessas músicas. As elites intelectuais buscavam recolher canções negras como parte do patrimônio nacional, mas muitas vezes as retiravam de seus contextos originais e as tratavam como elementos exóticos ou curiosidades culturais. As comunidades negras, por outro lado, resistiam a esse processo e continuavam utilizando a música como forma de afirmação, denúncia e autonomia. É esse ponto que a música aparece não só como símbolo de identidade, mas como gesto político, um ato de sobrevivência cultural, de enfrentamento ao apagamento e de recusa diante do silenciamento. O mais interessante é que esse legado permanece até hoje. As bases da música negra do pós-abolição ecoam no samba, no gospel, no jazz, no blues, no hip hop, no funk e em diversas outras expressões contemporâneas. O processo de criminalização de manifestações culturais negras também continua,
Basta lembrar como gêneros como o samba e o funk foram e são alvos de preconceito, perseguição e estigmatização. Por outro lado, a força política da música negra segue evidente quando observamos que sua presença em movimentos sociais, em denúncia de violência racial, em afirmação identitária e em formas de organização comunitária. E quando pensamos que nessa permanência da música negra como força política, também percebemos como ela se transforma ao longo do tempo, acompanhando mudanças sociais, raciais no Brasil e nos Estados Unidos. A Marta Abreu mostra que, após a abolição, as canções funcionavam como uma espécie de território simbólico, entre aspas, em que a população negra podia reafirmar sua humanidade e sua memória, em meio a um Estado que tentava limitar essas expressões. Hoje, algo muito parecido acontece. Se a gente olha para o hip hop, por exemplo, percebemos que ele cumpre uma função muito semelhante à das antigas canções de trabalho ou dos espirituais. Ele denuncia a violência policial, o encarceramento em massa, a desigualdade racial e o silenciamento das periferias. Já o funk, apesar de constantemente criminalizado, é talvez uma das expressões mais potentes de afirmação territorial e resistência cultural no Brasil contemporâneo. Ele cria redes, mobiliza juventudes, produz identidade e, ao mesmo tempo, incomoda as estruturas de poder, exatamente como acontecia com o samba no início do século XX. Nunca tenha medo, o seu inimigo, quando não é você que começa a brigar. Também nunca ande de cabeça baixa bem danado, pois nem tudo que cai do céu é sagrado. Pois nem tudo que cai do céu é sagrado. Essa continuidade nos obriga a reconhecer que a música negra nunca foi apenas uma herança cultural. Ela sempre funcionou como estratégia de sobrevivência, uma tecnologia de enfrentamento diante de um racismo estrutural que tentou, repetidas vezes, silenciar vozes e reorganizar memórias. Como insiste Marta Abreu, a música não é apenas estética, ela carrega memória. E para a população negra, memória é sempre uma forma de luta. E pela música, comunidades negras contam suas próprias histórias, reivindicam espaço e desafiam as versões oficiais que tentaram minimizar ou simplesmente apagar suas experiências. Quando trazemos Paul Gilroy para essa conversa, percebemos que essa força nasce de uma história atlântica. No livro Atlântico Negro, Gilroy mostra que a diáspora africana se formou no movimento e que a música foi uma das principais formas de transformar deslocamento em criação. O navio negreiro, que ele converte em cronótopo, simboliza esse espaço-tempo, onde trauma e reinvenção se encontram. É ali que reconhecemos a dupla consciência descrita por Du Bois, essa experiência de se ver pelos próprios olhos e, ao mesmo tempo, pelos olhos de um mundo que insiste em negar a sua humanidade. A música traduz essa tensão. Nos Sorrow Songs, a dor chama a solidariedade. No improviso, nasce uma filosofia em ritmo, uma crítica social em movimento. Essa chave também dialoga com a leitura de Viola Sachs sobre Moby Dick. Ao revelar referências africanas e afroatlânticas no coração da literatura americana, Sachs desmonta a fantasia de uma identidade nacional pura.
Aquilo que parecia margem se revela origem. Aquilo que parecia ausência mostra, na verdade, uma presença profunda. E nada disso ficou no passado. As forças que mobilizavam essas práticas no final do século XIX e no início do século XX não desapareceram. A luta por cidadania plena continua. E a música segue sendo um dos lugares onde essa luta se torna mais audível. Um campo de disputa de memória e, sobretudo, de transformação. Se a reza é forte, você vai ver que amanhã um lindo dia vai nascer. E amanhã um lindo dia vai nascer. Chegando ao fim da nossa conversa, fica muito claro que a música negra sempre foi muito mais do que a expressão artística. Desde o pós-abolição até os dias de hoje, ela continua sendo uma estratégia de sobrevivência, de memória e de resistência diante de inúmeras formas de exclusão que marcam a história das populações negras no Brasil e nos Estados Unidos. A leitura do texto da Marta Abreu nos mostrou que, mesmo quando tentaram silenciá-la, domesticar seus ritmos ou usá-la como símbolo folclórico, a música criada por mãos e vozes negras encontrou caminhos para se reinventar e continuar afirmando identidades, denunciando violências e criando laços comunitários. Ao olharmos então para o presente, percebemos que esse legado permanece vivo. A força política do samba, do gospel, do blues, do hip hop, do funk e de tantas outras manifestações prova que a música continua sendo um espaço de disputa, mas também de criação de mundos possíveis. Ela transforma dor em narrativa, experiência em denúncia e desigualdade em mobilização. Encerramos então esse episódio reforçando que entender a música negra é também entender a história da luta pela cidadania, pela dignidade e pela memória no pós-abolição. Cantar ontem, hoje é um ato político. E sempre vai ser. E enquanto houver racismo, desigualdade e silenciamento, a música continuará sendo uma das vozes mais potentes da resistência. Agradecemos então a sua companhia e esperamos que esta reflexão tenha ampliado seu olhar sobre o papel da música na formação das nossas sociedades. Até o próximo episódio.